Borá está brincando com Doruk e Nissan na casa deles. Bahar pergunta a Arif se já tem um novo pedido. Atice responde que sim e diz que eles vão querer 200 camisas outra vez. Arif confirma. Jali chega à casa de Bahar, pois Musa pediu para ela ir buscar o filho. Jali diz à tia que um homem foi procurá-la no hospital, mas não quis deixar nenhuma mensagem para ela porque estava com muita pressa na hora. Atice pergunta quem era. Jali diz que ele se chamava Sarp. Bahar fica pasma quando escuta Jali dizer o nome de Sarp e pergunta se ele foi mesmo ao hospital e se tudo isso é mesmo verdade. Nesse momento, Jali se lembra da conversa que teve com Envy e Atice na sua casa sobre o marido de Bahar e diz que era o Sarp, sim, mas que ele falou que era um vizinho da tia. Atice diz a Bahar que não é quem ela está pensando que é, que o filho do vizinho do mercadinho Hortifruti se chama Sarp e é dele que a Jali estava falando. Bahar diz que Jali precisa falar para ela como ele era. Atice faz sinal para Jali não falar, então Jali diz a Bahar, ele era um rapaz, só lembro disso. Acho que era loiro. Bom, na verdade, eu acho que a pele dele era branca. Nissan e Doruk estão por perto, prestando muita atenção em tudo. Bahar entra em casa com muita pressa, pega a foto de Sarp, mostra para Jali e pede para ela dizer se aquele é o homem que perguntou pela mãe dela no hospital. Jali diz, Bahar, eu falei com esse homem só por 1 minuto, mas eu lembro que ele não tinha nada a ver com esse homem aqui. Doruk diz que o Arif viu o papai dele com ele, mas depois disse que não tinha visto. Atice diz que já falou para eles que o Sarp é o filho do cara do mercadinho Hortifruti. Bahar chama a mãe para ir no mercadinho porque ela quer saber se o filho do cara se chama Sarp mesmo. Atice diz que é fim de semana e que o mercadinho não abre, e pede para ela ir amanhã. Bahar diz que não, que já disse que vão hoje. Yusuf chega em casa, encontra várias sacolas com as camisas, não gosta nada e quando Bahar está saindo com a mãe, ele reclama com ela, dizendo que ela não pode deixar aqueles sacos lá e que se Bahar não tirar todas as camisas de lá, ele vai jogar na rua. Atice diz que Abbas vai levar tudo junto depois, por isso que elas ficaram no apartamento do Arif. Bahar diz a Yusuf, é melhor você nem encostar nessas camisas ou você vai se ver comigo. Fique longe delas. Seida e Elis ligam para Sirin dizendo que não ligaria para ela se não fosse importante e mandando-a ir rápido no mercadinho Hortifruti. Sirin não dá tempo de Elis explicar o que está acontecendo e desliga na cara dela. Preocupada e sem saída, Seida liga para Envy. Ele está cochilando. Sirin vê a ligação e rejeita. Ela convence o pai de ir dormir no quarto, fica com o celular dele e apaga a chamada de Elis. Seida então diz para Elis mandar uma mensagem para Sirin contando o que está acontecendo, e Elis envia a mensagem, mas Sirin deixou seu celular no quarto. Jali pede desculpas a Seida e Elis, pelo que falou, mas disse que tinha esquecido que o nome do marido da Bahar era Sarp. Doruk diz a Nissan que está bravo com o Arif e também com a Jali. Nissan pergunta por quê. Doruk diz, é porque eles estão mentindo, e eu não gosto de gente mentirosa. Elis perguntam por que Arif não falou nada. Arif diz que não falou nada porque não queria chatear a Bahar. Arif comenta a Jali que por enquanto, eles não vão contar para Bahar. Se eles contarem para Bahar que o marido dela está vivo, ela vai ficar louca. Elis diz que acha que a Bahar devia saber, pois ele ainda é o marido dela. Sirin vai para o quarto, pega o celular, vê a mensagem de Elis e vai correndo para o mercadinho. Ela vê a mãe Bahar chegando e desesperada diz, acabou. Por quê? Agora é o fim. Atice diz a Bahar que falou que o mercadinho ia estar fechado, mas ela não quis ouvi-la. Bahar não se dá por vencida. 2 rapazes estão ali perto e ela pergunta se eles sabem qual é a casa do dono do mercadinho Hortifruti. O rapaz mostra a casa para ela e Bahar segue para lá. Bahar bate na porta da casa. A dona sai e ela pergunta o nome do filho do dono do Hortifruti. A senhora diz que é Sarp, que o filho dela se chama Memen Sarp, e pergunta se há algum problema. Bahar diz que não, que só queria saber o nome dele e vai saindo com Atice. A senhora fica muito preocupada, diz que o filho é soldado, pergunta se aconteceu alguma coisa com ele e desmaia. Atice e Bahar ajudam a mulher e quando ela está melhor, elas vão embora da casa dela. Bahar diz à mãe que se o filho da senhora está no exército, ele não pode ter ido ver elas no hospital, e sabe que ela está mentindo. Atice diz que não está mentindo. Que a Jali disse que era uma pessoa do bairro e ela achou que tivesse sido o filho do dono do Hortifruti e não sabia que ele estava no exército. Atice diz que se quiser, vai perguntar quando ele foi, e pede para ela falar quanto tempo ele foi se ela não desmaiar. Bahar diz que Doruk falou que viu o pai e não para de falar disso. Atice diz, já chega disso.
É sério mesmo? Se você acha que ele continua vivo, por que ele ainda não te procurou? É melhor esquecer. Você não pode acreditar em uma criança, porque senão vai começar a imaginar coisas. Filha, você tem que focar em cuidar da sua saúde, porque os seus filhos precisam de você. E lembra que não pode passar nervoso. A Tice diz que vai levá-la para a casa dela, que Envy vai ficar muito feliz de vê-la, e pede para ela fingir que é uma surpresa, porque não é bom ele saber do que aconteceu. Serin abre a porta para a mãe e age naturalmente muito tranquila. Bahar a agarra pelos cabelos e diz, para de fingir, agora você vai me contar tudo. Conta tudo, entendeu? Serin pergunta do que ela está falando. A Tice diz para Bahar não fazer isso e tentar se acalmar. Envy pergunta se alguém chegou. A Tice entra em casa, deixando as duas sozinhas. Bahar diz que Serin vai falar para ela a verdade agora, e pergunta se Sarp está vivo. Serin nega que Sarp esteja vivo e fala, se ele estivesse vivo eu saberia. Não se preocupe. Ela começa a rir com muito cinismo e deboche, dizendo, ele já estaria aqui comigo de novo. Bahar diz que vai matar ela, que odeia as mentiras dela e a joga no chão, enquanto diz, eu cansei, entendeu? Eu te odeio, eu não quero mais ouvir as suas mentiras, ou eu te mato. Envy chama Serin para pegar uns documentos para ele. Serin grita, eu estou aqui, pai. Bahar manda ela ficar quieta e sair de cima dela. Envy abre a porta e fica surpreso ao ver Bahar. Bahar dá boa tarde para ele. Serin diz que estava indo lá no mercado, e assim que saiu de casa, viu a irmã e estava conversando com ela. Bahar se afasta de Serin e diz que não conseguia visitá-lo quando ele saiu do hospital, então foi hoje para ver como ele estava. Envy pergunta por que a Tice não entrou com ela. A Tice diz que era uma surpresa, por isso não entrou. Envy diz que fica muito feliz com a visita de Bahar e a chama para entrar. Elise diz a Seida que Serin leu a mensagem, mas não sabe o que aconteceu porque ela não respondeu. Seida diz que tem certeza de que Serin foi ao mercadinho. Envy está morrendo de saudades das crianças e vai ligar para Arif para ver se eles jantam lá. Durante o jantar, Serin e Bahar se provocam. O guardanapo de Doruk cai, ele se abaixa para pegá-lo e vê a mãe e a tia batendo as pernas embaixo da mesa. Ele volta para o seu lugar e diz baixinho para Nissan olhar embaixo. Nissan olha e vê a mãe e a tia se estranhando. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos. Até o próximo episódio!